Oiê, eu sou a Cacau e a Luísa Sonza é um dos maiores nomes do pop no Brasil e um dos mais odiados também. Mas, afinal, como que uma pessoa que, em tese, teria tudo para ser o produto perfeito da indústria, afinal, ela canta, calma, você pode não gostar das músicas dela, mas ela canta, dança, compõe, tem um rostinho bonito, tá? Além disso, é loirinha do olho azul, então ela tinha todas as peças do jogo a favor dela e ainda assim consegue desagradar gregos e troianos, porque se engana quem pensa que só os fãs do Whindersson Nunes não gostam dela. Não! Porque uma parcela do público pop também não vai muito com a cara dela. E é exatamente isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo, vem comigo. Apesar de atualmente ela ter essa imagem glamurosa de um artista pop, com vários figurinos, uma superprodução, blá 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 blá, ela já cantava desde criança, isso aqui é ela em algum evento, algum festival aí gaúcho, bem novinha. Ela também cantava em bandas de casamento. Esse vídeo, inclusive, foi postado pela própria Luísa. Mas foi com seus covers no YouTube que ela realmente começou a conquistar um público. E eu peguei esse aqui dos Beatles, por puro fangirl da minha parte, porque eu sou fã deles. Mas ela tinha vários covers. Eu vou até vir aqui colocar nos mais antigos do canal da Luísa Sonza, porque ela ainda tem esses covers upados aqui no canal dela. E nessa fase aqui, ela tinha um star quality, digamos assim, muito perceptível para o público na época. Porque era apenas uma menina comum cantando, fazendo covers acústicos de voz e violão no quarto, sem grandes produções, passava uma simplicidade e uma identificação do público também. Fora que nessa época aqui era muito normal, comum, ter esses estilos de covers, ó. É até uma cápsula do tempo pra mim, tipo, esse aqui, essa resposta de The Wanda. Na verdade, esse estilo de cover era muito popular na época com várias outras meninas, né? Tipo, com a Mariana Nolasco, do qual a Luísa também gravou. E era sempre, olhando pra perceber, era sempre meio que um padrão, né? Porque todas elas eram lindas, todas elas eram belíssimas, padrãozudas, assim. E elas sempre tinham uma voz calma, doce, e elas sempre estavam com um violão. Então, a Luísa foi ganhando, assim, notoriedade nessa área aí de covers, até que nessa fase aqui, ela conheceu alguém que ia marcar a vida dela publicamente. E sim, estou falando dele, tá bom? O Whindersson Nunes. Eu acho que o Whindersson dispensa apresentações, porque ele foi uma das figuras da internet mais estouradas, assim, que a gente teve no Brasil. Nessa época, inclusive, aqui, ele estava batendo vários recordes de canal mais inscrito, inclusive batendo recordes de pessoas que eram muito famosas aqui na internet, que vieram antes dele, como Kéfera, Felipe Neto. E hoje em dia eu sei que são nomes polêmicos também, mas é isso, até coloquei uma matéria aqui para ver como ele estava realmente em todos os lugares. E o Whindersson também foi um nome que conseguiu furar a bolha da internet, porque ele não estava só na internet. No auge do seu sucesso, o Whindersson estava fazendo show como humorista, em programas de TV. E, segundo ele mesmo que conheceu a Luísa através desses covers, mandou uma mensagem para ela e eles começaram a conversar. Vocês conheceram como? Eu conheci ela pela voz. Uma paquitinha, ela, coisa mais Não é linda paquitinha? dela, né? E você conheceu ela cantando? Foi, eu vi música lá e eu vi um vídeo dela, aí tinha marcado ela, e aí eu fui ver o perfil dela e aí vi todas as músicas que ela cantava, todas as fotos, e aí já gostei já. O Whindersson já era conhecido nacionalmente e a Luísa estava começando a sua carreira ainda. E uma coisa que levantavam muito sobre esses dois era as diferenças de aparência, né? O Whindersson não é tido aí como um galã. E, como eu falei, né? A Luísa, ela é bem padrãozuda. Então, logo as pessoas começavam a falar o que é que ela viu nele, que era impossível uma mulher tão bonita se atrair por um cara tão feio. Mas, ó, tem um clipe, eu até tentei achar ele aqui no TikTok, mas eu não consegui não, que é do documentário dela falando que, tipo, se atraiu muito pelo Whindersson, porque ela fazia ele rir muito. E, assim, como mulher, eu tenho esse local de fala e eu posso afirmar que é verdade, tá bom? Às vezes, a gente fica com cara só porque ele é engraçadinho mesmo. Quanto mais você faz uma mulher rir, menos ela vai parar pra prestar atenção na sua cara, na sua feiura. Então, eu acho super plausível isso que ela falou também.
E assim, nessa época aqui, eu acho que foi uma das melhores fases estéticas do Whindersson, tá bom? Mas enfim, né? As pessoas começaram a linkar a Luísa com essa imagem de uma mulher interesseira, de que estava com ele para conseguir chegar onde ela queria, como uma forma de alpinismo social mesmo. Eu era culpada por tudo. Todas as coisas que existiam na face da Terra é culpa da mulher. Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje. Luísa. Não sei não, hein? Mas enfim. Eu botei aqui pro canal da Luísa pra falar um pouco dessa transição que ela tava vivendo na carreira dela musical. Porque ela escolheu o nicho de música pop pra estar. E o nicho de música pop, ele exige muito do artista, muito mais além do talento. Na verdade, toda a indústria mainstream, ou seja, tudo que é aquilo muito popular para as massas, tem toda uma curadoria de imagem ali em cima daquela pessoa para funcionar. A imagem de uma figura, de um ícone pop, já é muito bem definida, principalmente para as mulheres. Então, é como se a indústria moldasse essa pessoa para ela passar de não ser somente um artista, mas sim um bom produto comercial. Então, por isso que eu vim aqui para o canal da Luísa novamente, porque eu acho que dá para mapear bem essa questão da imagem dela por aqui, ó. Então ela começa com esses vídeos bem caseiros, uma vibe mais acústica, mais calma. Os primeiros lançamentos dela, na verdade, né, Good Vibes, Olhos Castanhos. Essa Olhos Castanhos, ela até que foi um pouco famosinha, assim, na época. Eu vou aqui deixar tocando um pedacinho de Olhos Castanhos, para caso você não conheça, entender do que eu estava falando. Então, ó, dá pra ver aqui que a música é bem mais calma, acústicozinho, violãozinho. Olha essa imagem aqui, ó. É a mesma Luísa, a Luísa simples, digamos assim. Eu simples eu digo nas roupas, tá? É uma roupa comum. Uma calça jeans, um chinelinho, ela com seu violãozinho. Então, essa imagem aqui, basicamente, é a mesma imagem que a galera já estava acostumada de ver dela nos covers, né? E ela tinha um público com esses covers, dá pra ver aqui, ó, 1 milhão, enfim. E não é só porque hoje em dia ela é famosa, não, tá? Esses covers já tinham bastante views antes mesmo de hoje quem ela é. Só que aí ela assinou com a gravadora, né, a Universal Music, pra sua carreira. E já dá pra perceber aqui a diferença abrupta. Ela tava lançando essas músicas aqui, acústicazinhas, e digamos que o primeiro single dela solo mesmo, músicas de trabalho que ela tentaram emplacar com o nome dela, foi essa Rebolar aqui. É bem diferente do outro clipe, né? De toda a vibe que ela tinha. Eu já fechei o clipe ali, o outro que eu tava passando, mas é bem perceptível, né? Ela tá com a maquiagem extravagante, o figurino, tá mais sensual. Então pensa, a galera que acompanhava ela estranhou muito. A letra também tá diferente, ó. Ela tá coreografada também. Esse frame aqui é muito legal, ó, porque a maquiagem também tá bem mais pesada, batom vermelho, enfim. Então, essa Luísa aqui, ela tava sendo construída aos moldes das divas pop na época que faziam muito sucesso no Brasil, né? Como Anitta, Lesha, Ludmilla. E esse modelo estava sendo incorporado na imagem da Luísa para tentar construir essa imagem de diva pop também. Essas artistas aqui têm em comum isso, essa questão da sensualidade, da música com uma batida misturada com funk. Porque, gente, para lançar um produto, digamos aqui, a Luísa é um produto. Então, a gravadora, ela tem que ir por um caminho que ela sabe que já funciona, que já tinha, né, uma certa adesão do mercado aqui no Brasil. Então, tinha que acontecer essa adaptação de imagem, adaptação de ritmo musical, de letra. Essa nova Luísa, digamos assim, começou a ter uma ruptura na imagem dela, porque ela saiu dessa imagem mais suave e passou a ter essa imagem mais carregada, né, bem produzida, enfim. Então, o público dela, que gostava dela aqui nesse comecinho, começou a estranhar muito. E isso é normal, tá? Isso não é necessariamente ruim, porque o que aconteceu aqui com a Luísa foi um rebrand na imagem dela. Só que na Luísa teve um plus nisso tudo, porque para além de só deixar de acompanhar, uma parcela desse público começou a tacar hate nela. Talvez por se sentirem traídos, né, pela mudança abrupta de imagem, ou para embarcar na onda, porque ela já estava sofrendo hate por causa do relacionamento.
Nessa fase aqui, não importavam por que estavam criticando Luísa Sonza. O importante mesmo era falar mal. Como a Luísa vinha de um nicho muito diferente, o público pop também demorou para abraçar ela, digamos assim. Eu mesma fui uma dessas pessoas, porque tudo soava muito genérico. Na minha cabeça, eu tinha a imagem dessa Luísa aqui e do nada ela tava assim, sabe? E eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui é muito diferente do que ela fazia. Não conectava as duas coisas pra mim. Eu sinto que nessa fase aqui, a Luísa não tinha muita voz para dar palpite sobre a própria carreira. Quem mandava muito, provavelmente, deveria ser a gravadora, né? Porque é assim que acontece. As gravadoras que investem dinheiro, que injetam grana pesada. Então, a palavra final acaba sendo delas mesmas. Isso aqui não é um caso isolado com a Luísa, ou só no Brasil. É, assim, praticamente na indústria no mundo inteiro. Agora, é uma especulação, tá bom? Eu penso que se a Luísa tivesse migrado pro sertanejo, talvez teria tido uma aceitação melhor. Porque pensa aqui comigo. Porque migrar a imagem dela dessa figura que muito mais crua, digamos assim, né, suave, para uma artista pop de cabelo colorido, que dança, que mostra mais o corpo, enfim, que faz coreografia, é mais difícil de relacionar do que se ela tivesse ido para um sertanejo, que já tem o violão, que é um elemento estético, né, já desse ritmo, não só pela questão da música, muitas músicas são tocadas no violão, mas a questão mesmo da imagem estética, né, nas duplas sertanejas, geralmente tem a voz principal e a voz secundária, geralmente é o cara que tá tocando um violão, por exemplo. Talvez fosse até o que o público antigo dela queria ou imaginava, ver ela fazendo, mas ela seguiu por um caminho bem oposto dessa figura aqui mais relacionada ao mundo popstar mesmo. Então, com um relacionamento polêmico e muito questionado pelo público e também com a sua carreira que não estava estável, era muito difícil ter uma opinião popular agradável sobre a Luísa. Aqui, ó, primeira vez, que merda. Segunda vez, até que legal. Terceira vez, uma boa menina faz jatinho. Olha, a Luísa aqui não tinha paz nessa época. Porém, com o tempo, ela foi encontrando aí o seu estilo, a sua vibe, digamos assim, na música. Eles lançaram vários singles soltos. Tem essa boa menina, mas essa nunca foi sorte aqui. Eu gostava, tá? Mas eles lançavam bastante singles soltos pra testar o que tava dando certo com ela ou não. Mas, pra mim, pessoalmente falando, tá? Pro meu gosto, eu acho que um dos principais acertos nesse começo da carreira da Luísa Sonza foi o lançamento do álbum dela. E foi o Pandora. O Pandora foi lançado em 2019. Tem músicas bem variadas. Tem as músicas chicletes, essa fazendo assim. Então, essas músicas aqui que são realmente mais chiclete, música pra dançar em balada, pra fazer coreografia, enfim. Mas também tinham músicas autorais, músicas mais calmas, mais, digamos assim, intimistas. Essa Eliane aqui, ela é bem bonita também, eu lembro dela. Essas músicas, assim, a galera conhece pouco, né? Mas já, ó, tem 3 milhões de views. Mas já fazendo assim, essa garupa, tem, ó, 83 milhões. Então tem que mostrar e rebolar a bunda mesmo, tem que mostrar o rabo. Nossa, aqui tava investindo pesado na carreira da bicha mesmo, né? Olha esse investimento aqui. E pra esse álbum aqui, eles não colocaram esses singles avulsos. Então ficou bem legal porque ficou fechadinho as músicas do álbum, sabe? Ficou algo bem amarradinho. Pra quem gosta de pop, é um álbum gostosinho de escutar. Então a carreira dela aqui tava finalmente degringolando, sabe? Tava acontecendo, tava começando a acontecer. Ela já tava conquistando fãs, os Sonzers, pra poder defender ela, né? Da enxurrada de críticas. Já tinham pessoas que não só criticavam mais. A vida pessoal também estava indo muito bem, aparentemente, porque ela se casou. Então, parecia que tudo estava finalmente começando a dar certo pra Luísa Sonza. Até que o relacionamento dela acaba. Por trás da imagem, né, descontraída, divertida do Whindersson, havia uma coisa que ninguém sabia na época, que havia uma batalha que até então o grande público não tinha uma certa dimensão do que estava acontecendo. E era a luta contra a depressão e também o uso de drogas. A Luísa fala que ela também não estava vivendo tão bem da saúde mental, ela também estava fragilizada. E tudo isso acabou respingando no relacionamento, então eles decidiram encerrar a união. Eu até fui atrás do pronunciamento, ambas imagens com a resolução assim, próxima. Mas eu vou deixar aí, se você quiser, você pausa pra ler. Foi uma declaração de término muito vaga, porque é aquela toda história, né, que
o casamento terminou, que foi tudo que eles viveram um tempo muito felizes juntos, que se respeitavam muito, decidiram entrar em acordo de terminar o relacionamento, mas não explicava de fato o motivo por trás do término, ou quem decidiu terminar de fato. Nessa época, a carreira da Luísa, vamos voltar aqui pro canal dela, ó. A carreira da Luísa tava entrando numa grande ascensão, e ela lançou esse clipe aqui. Sim, ele mesmo, o clipe de Flores. Esse clipe foi lançado e gerou muito debate aqui, porque além da letra ser mais picante, tem essas cenas deles assim, que já deu pra perceber, né? Tem essas cenas que são mais sensuais, mais intensas, e a própria letra meio nessa vibe também, ó. Eu sei que talvez não dê pra entender muito, né? Porque a dicção aqui dessa música tá babado. É difícil entender o que eles dois falam, mas se você prestar bem atenção, você vai entender que não é tão family friendly essa letra. Sabe, até que tava muito fofinho, só me traga flores. Aqui pra cá é só... Por esse clipe ter saído bem próximo ao final de relacionamento dela com o Whindersson, as pessoas novamente, né, linkaram 2 pontos, assim, mas 2 pontos muito mal ligados, e pensaram, poxa, ela traiu o Whindersson. Aí acabou, tá bom? Porque toda a imagem que a Luísa tava construindo, enfim, isso tudo foi jogado por água abaixo, porque pensa, ela tava saindo como uma traidora de um dos caras mais queridos do Brasil. Eu acho que nessa época não existia hater do Whindersson Nunes. Esse comentário aqui, por exemplo, é um desses, e a Luísa recebia disso aqui pra pior. Só que o hate começou a tomar proporções tão grandes que a Luísa começou a ser ameaçada de verdade na vida real, sabe? Ela começou a ser perseguida, ela teve que mudar de país, as pessoas começaram a perseguir a família dela, o que é uma coisa, assim, muito feia, gente. Por mais que você não goste de uma pessoa, você não precisa terceirizar isso pra pessoas que não tem nada a ver, como os familiares da garota, sabe? E nessa época também, aí, em meio a essa grande confusão de Luísa, Whindersson, Vitão, também começou a reverberar bastante a acusação de racismo. E no início, a Luísa lidou com isso de uma forma muito tosca, velho, sendo bem sincera. Por quê? Ela simplesmente negou tudo. Ela veio pro Twitter, né, falar, tipo, gente, isso é mentira, não acreditem nisso, eu jamais teria esse tipo de atitude. Tipo, ai, quem me conhece sabe. Vocês me conhecem bem, sabem qual é o meu caráter, minha índole. Eu jamais atenderia uma pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais. Essa acusação é absurda. Só que o caso foi indo pra frente e no final a Luísa, ela teve que pagar uma indenização para advogada. Então, se ela teve que pagar, né, se ela teve que indenizar a pessoa que ela estava colocando o processo contra ela, então significa que ela não estava tão certa assim. Com o tempo, ela foi se explicando mais sobre isso, mas parecia muito vago, como se fosse aquelas desculpas prontas da equipe de relações públicas, mandando um script para ela falar, como controle de danos de imagem. Porém, recentemente, ela foi num podcast e foi tocado nesse assunto novamente. E eu acho que aqui, entre todas as declarações sobre isso que ela já deu, eu acho que ela aqui finalmente foi mais assertiva sobre o assunto. É completamente perfeita. E eu acho que hoje eu perdoo da minha ignorância de uma Luísa de 10 anos atrás. E entendo como eu devo me portar em relação a todas essas questões, sabe? E não é porque eu não estou na pele que eu não posso sentir sua dor, que eu não devo sentir sua dor. Então, isso pra mim acho que é uma das coisas mais difíceis de você entender, no sentido de, poxa, eu olhar pra você e falar assim, você precisa ser melhor do que você é. E eu falo, nossa, mas eu na minha cabeça eu já era tão legal, eu era tão boa, eu fazia tudo. E aí como é que isso vai... Exato, e aí você fala assim, Luísa, talvez, às vezes não é sobre você. E você tem que, eu acho que é isso que nós, né, como mulheres brancas, temos que carregar muito forte. Tipo, a luta contra o racismo e o problema do racismo é com a gente, entende? Não é com as pessoas, não são com as pessoas pretas. A gente tem esse dever. E assim, e mesmo em outras causas, assim, sabe? Eu acredito muito nisso. Só que isso também, quando você vai crescendo, você vai achando tudo tão doloroso, você fala assim, meu Deus do céu, realmente... Agora, eu vou aproveitar que nesse vídeo tem esse negócio aqui de presta atenção das pessoas pra dar uma palavra rapidinho aqui. Poxa, se você tá assistindo até aqui é porque você tá interessado, galera. Então, nada mais justo que você deixar um like totalmente de graça, entendeu? E me ajuda bastante. E compartilhar aí com os amigos que gostam dos assuntos, que gostam de sonhos ou que só quer saber da fofoca. E se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse, beleza? Me ajuda a monetizar esse canal, porque eu não tenho nem quantidade suficiente para poder ter um clube de membros. Quem dirá monetização, beleza? Então me ajuda aí.
Mas vamos voltar a todo o Furdunço que a gente estava antes. E ela, nessa fase aí, lá pro 2021, ela solta o Doce 22. E nesse álbum, novamente, uma mescla de músicas bem pop, bem chicletes, como, por exemplo, essa VIP. Mas também é um trabalho no qual ela começou a rebater um pouco sobre as coisas do qual falavam dela. Como, por exemplo, aqui, Interesseira, onde ela rebate bastante essa questão de chamarem ela de tudo que é nome. E a Penhasco. A tal da Penhasco, quando ela foi lançada, ela já teve um burburinho. Por quê? Ela é bem intimista. Eu acho que aqui foi a primeira vez que alguém dessa relação, né, um dos dois dessa relação, falou de uma forma tão sincera o que poderia ter acontecido dentro desse relacionamento. Pra quem ainda tinha interesse em ouvir o que a Luísa tinha pra dizer, as pessoas começaram a dar mais atenção pra Luísa nesse sentido. Digamos que essa música foi a primeira defesa forte dela em relação a isso, já que o Whindersson nunca veio a público, pelo menos até esse momento, pra falar, pra defender a Luísa, porque ela tava recebendo muito ataques. E o Whindersson, né, ele era a única pessoa que tinha vivido o relacionamento, então ele, mais do que ninguém, sabia o que de fato havia acontecido. E como as pessoas não estavam acreditando na Luísa na época, ele poderia sim, muita gente fala que o Whindersson ele poderia sim ter dado uma nota de esclarecimento sobre o que aconteceu. Talvez isso tivesse amenizado um pouco todo o sofrimento que a Luísa sofreu. E outras pessoas dizem que o Whindersson, na época, ele estava muito mal de saúde, né, por causa das substâncias, com assédio que tinha. Mas... A primeira menina que eu fui conversar depois que eu fiquei solteira, disse, qualquer dia eu tô na tua casa, quer que eu leve alguma coisa? Aí eu disse, só não me traga flores, só. Quebrei o clima, velho, quebrei o clima. É piada, descontração, descontrair. Que ele faz claramente uma referência, né, à música que todo mundo tava acusando que ele foi corno. Esse vídeo aqui é mais ou menos da época onde tudo aconteceu. Então, tipo, ele não estava bem pra dar uma declaração de contra o hate a Luísa, e eles diziam manter uma amizade, mas ele não perdeu o time pra fazer uma piadinha sobre isso. Talvez na cabeça dele, se ele tava fazendo essa piada, era uma forma também de dizer, tipo, olha galera, tá tudo bem comigo em relação a isso, não preciso escutar. Pode ter sido também. Mas nesses casos eu acho que é bem melhor que a pessoa venha a público mesmo e fale de uma forma bem sincera, por mais que seja um vídeo, sei lá, de 1 minuto, mas que fale de uma forma bem sincera e direta o que aconteceu e passe a mensagem e pronto, não venha mais tocar sobre esse assunto. Eu acho que é muito mais eficiente do que ficar nessas coisas, sabe? Nessas coisas que tem que ter um nuance por trás pra entender. Porque as pessoas não vão entender, elas vão tirar a narrativa que elas quiserem disso. Então, eu acho que é por isso que pra muitas pessoas acabou não caindo tão bem essa piada que o Whindersson fez, porque apesar dele ter falado que não ficou com a intenção de atrair hate nem nada, foi um momento muito difícil, não só pra Luísa, né, mas eu acho que pra eles dois. Então, apesar de sim fazer parte da história e da vida pública dele, talvez a melhor coisa seja, sei lá, esse momento em específico, assim, que tudo que faz alusão a esse momento específico deles dois, ficar realmente no passado, sabe? Que causou tanta dor pros dois, pra que ficar relembrando disso? A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade, aquela parada, e aí 2 primos que se reúnem no Natal, assim, tipo, a gente dormia junto, tinha tudo que o casal fazia, menos o amor do casal. Ele preferia ficar com os amigos, com as drogas, do que com ela. Outro ponto que foi levantado agora no começo do ano é que a Luísa não tem identidade própria e ela se apropria da estética que está hypada no momento. Então, a estética agora do momento, né, da cantora mais famosa, é essa vibe mais retrozinha, esse cabelo volumoso, que é basicamente a estética da Sabrina Carpenter. Só que a Luísa, ela não tinha muito bem essa estética lá pro Doce 22. Ela tinha essa vibe aqui, ó, mais de moletom. E era quem que usava muito esse estilo aqui? A Billie Eilish, que lá para 2022, 2021, era também a maior artista em ascensão daquele momento. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas ainda não conseguem encontrar na Luísa. Agora todas as músicas têm que ter dancinha do TikTok. Vai encontrar uma coisa diferente, porra. Não vou ficar fazendo tudo que o povo manda só pra ter número e o caralho 4 e tipo... E o que é sucesso também? Ah, esse vídeo é muito engraçado, né? E também ainda esse ano viralizou, né? Começou a viralizar alguns vídeos dela sendo um pouquinho, assim, ríspida. É assim, eu estou lançando 2 álbuns esse ano e vocês têm coragem de reclamar de mim? A gente gasta mais do que a gente ganha pra entregar pra vocês. Ai de vocês de reclamar de mim. Porque eu vivo pra isso aqui, eu vivo pra agradar vocês, eu faço de tudo. A gente trabalha dia e noite, problemas vão acontecer e tem muita coisa que a gente tá fora do controle. E vocês, na verdade, é o contrário.
Enfim, ó, na verdade tem um monte de coleção aí desses vídeos. Tem outro também que eu gosto muito, que esse aqui eu me identifico um pouco, tá? Que é ela falando que não gosta muito de contato, né, de abraços. Às vezes eu tô meio assim igual ela. De verdade, eu preciso muito falar um negócio aqui, que eu fico muito indignada. Vamos normalizar não precisar se dar abraço, oi, nossa, fazer toda aquela cerimônia com pessoas que a gente vê todo dia, tipo, pessoas, sei lá, do trabalho. Ou pessoas, amigos que a gente vê sempre. Uma coisa é se, pô, tô 1 ano sem ver a pessoa, beleza, vai dar um abraço, vai dar um oi. Agora, pô, você se vê toda semana, cara. Você se vê o tempo todo, para de me abraçar, para de... Pelo amor de Deus, porque tem que ter todo, oi, tudo bem, como você tá? Não sei o que, tipo, eu te vi faz 15 minutos. Não precisa, não precisa. Naturalizem, assim, conversar de longe. Não precisa abraçar, pegar, encostar. Tipo assim, pô, você consegue ser carinhoso de longe. Acredite, a palavra também tem poder. Nossa. Às vezes eu sou ela, às vezes eu sou esse vídeo aqui dela também. Não vou julgar tanto assim, não. Inclusive, é por isso que algumas pessoas estão achando que esses vídeos, que são recentes, tá? As pessoas começaram a votar tão certo em antipatia com ela. E isso teria refletido no desempenho dos seus álbuns atualmente. Porque, por exemplo, a Luísa lançou 2 projetos esse ano também. Ela lançou Bossa Sempre Nova, aqui no YouTube Music da Luísa Sons. Inclusive, meus fãs, escutem muito música brasileira, senão vocês não vão conseguir me acompanhar. Aí é uma das músicas mais ouvidas dela, Bunda. Mas enfim, ó, ela tenta, ó, Coração Cigano é uma música legal, uma música boa. Enfim, ó, os 2 últimos lançamentos dela são esse aqui, o Bossa Sempre Nova e o Brutal Paraíso, só que nenhum desses álbuns alcançou os mesmos sucessos, o sucesso comercial que eu digo, né, dos seus lançamentos anteriores, como o Escândalo Íntimo, que inclusive bateu o recorde de streams na plataforma do Spotify na época que ele foi lançado, o Doce 22, que repercutiu bastante, que é o que tem Penhasco, o álbum de estreia dela. E esses 2 últimos projetos aqui dela não conseguiram performar tão bem, pelo menos até o momento. E ainda nessa leva de vídeos que eu tava falando, tem um dela explicando a identidade visual desse novo álbum aqui, o Brutal Paraíso. E quem for tirar foto comigo, por favor, de preferência, estar com a identidade do álbum visual. Qual é a identidade visual do álbum, Luísa? Fale pra gente, Luísa. Beleza. Tem que estar com estrelinha aqui na mão, no dedo. Gente, já complicou, né? Porque fazer nail art é muito difícil. Tá? Pode ser essa estrela vermelha que eu tô usando nesse estilo, pode ser a estrela normal, né, aquela coisinha assim. Pode ser nas cores vermelho, preto, amarelo, branquinho ou muita azul. Coisa, Luísa, okay? caramba. Beleza, tá. Boina, precisa ter boina. Não precisa, mas tipo assim. Um plano na França já fica um pouco over, né? Usar boina aqui. Uma das opções é boina, de preferência com a pena verde no chapéu. Caraca, mulher, tem muita que ter coisa de onça, alguma coisinha de onça precisa. Ah, isso aí foi mais simples. Vai marcar essa era sempre, porque nós somos a onça do Brutal Paraíso, entendeu? Não tem como, ó. Peraí. Gente, seguinte. Essa é fácil, ó. Essa eu conseguiria ir no show da Luísa Sonza, porque eu tenho coisa de onça. Ó aqui, ó. Pronta pra ir pra Brutal Paraíso Tour. Ui! Vamos, galera. Isso virou algo porque a identidade visual de um projeto, principalmente no mundo pop, realmente é muito importante. Mas isso é uma coisa que as pessoas, elas percebem. Você não precisa dizer para as pessoas que a estética é essa, porque isso vai ficar meio que implícito no material que vai saindo do álbum. Então, o material são as fotos, os clipes, até a própria capa, enfim, o contexto das músicas. E no Brutal Paraíso, já na capa a gente não vê muito, né? A gente não vê nada disso que ela falou porque ela tá peladora, então também tem nem como ver a onça, a boina, porque ela não tá usando nada, né? E os próprios clipes do Brutal Paraíso também não tem muito não repete muitos elementos que ela falou, então fica difícil pra galera assimilar. Eu tô passando aqui e eu tô parando pra pensar, mulher, tu nem tá usando roupa, mulher, como é que tu tá exigindo tanta coisa assim? Mas é mais fácil você falar assim, bora todo mundo pelado, de sutiã, fazendo topless no show, que vai fazer a estética do álbum, que aí sim a galera ia entender, tá ligado? Essa questão de identidade visual da Luísa, ó, aqui é o Bossa Sempre Nova. Ó, tá vendo? Esse aqui é um clipe do Brutal Paraíso. Percebe como não tem nada? É preto, cinza, enfim. Aqui são as coisas do Bossa Sempre Nova. Mas o que eu quero mostrar é que a Luísa, ela até que tem uma identidade, pelo menos ela trabalhou bem essa questão de identidade nos álbuns anteriores. Porque, por exemplo, aqui no Escândalo Íntimo, ela usou muito esses tons terrosos, essa questão assim de campo, de celeiro, enfim. Já no Doce 22, ela tava com esse cabelo platinadaço, assim, ela já é loira, né, mas o cabelo dela aqui tava platinado. Então, assim, gente, a estética é uma coisa, assim, muito importante. A gente ri muito daquele vídeo lá dela falando que ela teve uma reunião pra pintar a cor da unha.
pintar uma unha hoje dessa cor, eu fiz reunião com 2 pessoas. Ah, mentira. Juro por Deus. Você Ficou pintar uma unha hoje dessa cor, eu fiz reunião com 2 pessoas. Ah, mentira. Juro por Deus. Você jura por Deus? Juro por Deus. Não, não, mentira. Cara, que Tô te falando, não foda. foi? Mentira. Caralho. Então, mas assim, eu sou uma pessoa assim. Pintar. A gente ri disso aqui, mas é verdade, gente. Então, essa questão de identidade é sim muito importante, que é algo que não foi muito bem trabalhada aqui no Brutal Paraíso. Porém, em outras áreas anteriores eu sinto que ela conseguiu trazer isso melhor. Chegamos à fase atual. Como eu falei, a Luísa lançou o seu último álbum. Apesar de não ter aquele desempenho, né, apesar de não ter estourado, ela continua aí fazendo a divulgação, trouxe vários visualizers, vai lançar clipe aí agora, ó, divulgação de graça. Divulgação assim pra uma pessoa, né, porque meu canal ainda é um flop. Mas enfim, e até o momento nenhuma música hitou, assim, mas eu digo que até o momento porque nunca se sabe, né? Hoje com a internet as pessoas ressuscitam as músicas, mas ela tá aí trabalhando, entendeu? Apesar das críticas, ela continua trabalhando. E o veredito final eu vou tirar dessa capa aqui, porque vai que eu já não tenho nada. E eu ainda vou receber um ban do YouTube por causa que essa mulher está desnuda. Não tenho nada contra a nudez, né? Mas assim, o algoritmo tem, então deixa eu tirar. Então assim, atualmente tem sim muito esse viés do machismo por causa do relacionamento dela com o Whindersson, né? Até porque os públicos são bem diferentes do que consome Luísa Sonza e de fãs de Whindersson Nunes. Tem esse choque, uma coisa bem publicizada, também por causa de todas as polêmicas e de tudo que aconteceu. Então ela recebe sim esse hate, que é um pouco irracional, assim, a galera pega muito pesado. Você pode não gostar dela, do trabalho dela, mas é só você não consumir e seguir sua vida, sabe? Você não precisa se esforçar tanto assim pra odiar alguém. Então tem essa parte, mas também tem essas coisas dela não ter ainda uma imagem muito sólida, das pessoas olharem e falar, isso aqui é Luísa Sonza. Ela não ter essa identidade, essa linguagem visual muito bem delimitada, porque ela entra em conflitos de imagem, que eu digo, né? Essa quebra, as pessoas terem uma certa dificuldade de percepção do que ela quer passar com a arte dela ainda. Como ela ainda é muito nova, tudo é muito recente para as pessoas simplesmente esquecerem e ligarem mais porque ela tem lançado do que para coisas que aconteceram na vida dela. Porque tudo isso não tem nem 10 anos, entende? Mas e você? Como está você em relação a Luísa Sonza no momento? Você gosta da Luísa? Você detesta a Luísa? Você é indiferente à Luísa? Eu aqui, ó. Então me conta aqui abaixo nos comentários, tá? No mais, eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir, se você gosta dessa temática de análise de perfil de artistas. Então clica aqui e a gente se vê nele, tá bom? Tchau, até a próxima!